Seu seja abençoado, doce bendito. Amém. Os irmãos, em primeiro lugar, agradeço a Deus a oportunidade tão rica, tão importante, um privilégio pregar a mensagem do Evangelho. E também é o pastor Moisés de Freitas que nos tem convidado para essa importante missão. O texto objeto de nossa leitura se encontra no livro das Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, do versículo 19 até o 25º. Lamentações 3, 19 ao 25. Podemos ler? Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, e do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porquanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que eu busco. Oremos. Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam tão somente de louvor à tua majestade santa. Senhor, que é o meu Deus, o meu rochedo e o meu libertador. Amém. Meus irmãos, muitas passagens nas Escrituras, elas enfatizam o padecer perseguições como um privilégio. Parece surreal, mas não é. Se considerarmos que a transitoriedade das coisas desta vida nos iludem, elas são passageiras. Além do mais, padecer perseguições, aflições, nos aproxima de Deus. É interessante, meus irmãos, que a natureza humana tem uma tendência que o magnetiza de forma grosseira a que nós não sejamos agradecidos a Deus. Por isso que o padecer perseguições, sofrer aflições também, age esvaziando o nosso ego, a nossa altivez, a nossa disfarçatez, a nossa soberba. Um exemplo disso está naqueles 10 leprosos que Jesus curou. Percebemos o quanto nós somos inclinados a saborear as coisas que nos agradam. Foram 10, apenas um voltou para agradecer. E Jesus perguntou: cadê os demais? Isso porque a natureza humana é inclinada a ser ingrato para com Deus. Mas as aflições nos aproximam de Deus. Um exemplo claro disso está em Jó. Jó foi um homem que se experimentou em padecer. As aflições de Jó, ao invés de o afastar de Deus, mais ainda o impulsionava para a presença do Senhor. Todavia, o pai da mentira, o nosso adversário, ele ensina, ele mente dizendo que as aflições fazem com que o homem se afaste de Deus. Isso é uma tremenda heresia. Se a gente for abrir no livro de Jó, a gente vai perceber essa indagação que ele faz ao Criador. Jó, capítulo 2. Vejamos a ousadia. Jó, no capítulo 2, vai dizer assim, no versículo 3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto,
temente a Deus e se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me insiste com ele para o consumir a causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará por sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe a carne, e verás se não blasfema contra ti a tua face. Então, essa é a tese do adversário, que os sofrimentos nos afastam de Deus. Muito mais do que isso, nos levam a blasfemar contra Deus. Mas no versículo 5, a última parte, foi o que nós lemos. Me refiro agora àquela passagem em que a Bíblia diz em que em nada ele pecou contra Deus. De maneira que as aflições, elas nos aproximam de Deus. As aflições, elas esvaziam o nosso ego. Nós temos aqui a história de um homem que sofreu bastante. Foi o profeta Jeremias. E o versículo 19 da leitura que fizemos é uma síntese de toda a sua história. Ele está ali em tribulações, em aflições, vivendo um dos momentos mais difíceis de sua existência, porque, humanamente falando, ninguém, talvez um profeta sim, saberia os desígnios de Deus para com uma nação pecadora. E ele começa dizendo, no versículo 19, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, e do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Então, essa é a síntese de toda a história do profeta Jeremias. É um homem que ele, mesmo se intitulava um homem que pranteava, que chorava. No capítulo 9 de Jeremias, ele diz: tomara que os meus olhos se tornassem ribeiros de água. Então ele passa para a história, né, com essa referência de ser o profeta chorando. Ele teve um profetizado muito longo, e ele vai começar a profetizar, e aqui nós estamos vendo os 100 últimos anos que culminaram com o cativeiro babilônico, que foi em 586. Então, ele começa o seu ministério profético no reinado de Josias. É interessante que ele ainda era muito jovem ali. E Josias foi um rei próspero. E quando a gente fala de prosperidade, a gente está falando de prosperidade espiritual, de nobreza de caráter, de fidelidade a Deus. Então, Josias viveu essa experiência de fidelidade a Deus, mas o retrospecto do reino do sul era de pecado. Era um reino abominável, que estava andando nos caminhos não do Senhor, mas atendendo às paixões do coração. Então, se nós formos ver Acais, Ezequias, nós teremos reis bem distintos. Mais adiante, Manassés e Josias. Manassés foi um rei, talvez o pior de todos eles. Ele teve a disfarçatez de copiar Acabe, do reino do norte, construindo postes para Será. Pecou gravemente contra Deus. Durante 55 anos. Imagine 55 anos de uma gestão penosa, fazendo o povo se afastar do Senhor. Morre Manassés e vem um rei que reina 2 anos, Amon. Morre Amon, que também não andou nos caminhos do Senhor. E vem agora esse rei Josias. Ele não tinha nenhuma referência de integridade, porque os seus antecessores eram pecadores, homens que se desviaram dos caminhos do Senhor. E na lápide deles era escrito: não andou no caminho do Senhor. Mas na vida de Josias aconteceu algo extraordinário. Digo Josias em relação a Jeremias, porque Jeremias iniciou seu ministério profético no reinado de Josias. Josias, um homem íntegro, usando com lisura do dinheiro público. Naquele tempo era muito fácil subtrair o ouro e a prata da casa do Senhor para oferecer aos reis pagãos, como fez Acais. Ele subtraiu dinheiro dos tesouros da casa do Senhor para entregar ao rei sírio chamado Tiglat-Pileser, tentando subornar ele. Mas Josias, pelo contrário, foi um rei íntegro, foi um rei fiel,
E ele estava no palácio quando o sacerdote trouxe o livro de Deuteronômio que tinha achado. O templo tinha sido relegado a um plano secundário e estavam fazendo reformas ali. E disseram: achamos o livro da lei. Levaram para a presença do rei Josias. Josias, mesmo sendo íntegro, depois que foi aberto o livro da lei e lido para ele, muito provável que Jeremias acompanhou tudo isso que ele profetizou em Jerusalém. Ele rasgou suas vestes, um signo de convicção de pecado. Então, mesmo sendo um rei íntegro, mesmo sendo um rei que andou nos caminhos da vida, nos caminhos do Senhor, ele reconheceu a sua pecaminosidade. Isso é uma coisa que importa a nós como crentes, é ter convicção do pecado. Porque isso atua como um antídoto contra a soberba, contra a altivez. Quantas vezes nos laça e faz com que nos afastemos do caminho do Senhor. Josias foi um rei tão íntegro que ele mandou matar todos os sacerdotes que Acais e Manassés tinham constituído. Ele destruiu casas de prostituição, onde se fazia orgias em honra a Baal. Ele teve a proeza, meus irmãos, 330 anos depois, de destruir altares que Salomão mandou construir para agradar as suas esposas pagãs. 330 anos, e esses altares ali tão nocivos à fé, e a um lugar sagrado que era o templo, estava ali. E ele fez todas essas coisas. Entretanto, nós estamos numa contagem regressiva até o cativeiro babilônico. Então, o testemunho de Josias foi muito válido. Ele enriquece a nossa fé. Mas Deus já tinha um plano. O plano de Deus era mandar o povo para o cativeiro. Os seus maiores pecados, a idolatria e não respeitar o sábado do Senhor. Veja como era precioso para Deus a guarda do dia do Senhor. E essa foi uma das principais causas para o povo ir para o cativeiro babilônico, para a terra dos caldeus, ali ser oprimido durante 70 anos. E tudo isso viu Jeremias. Por isso que ele escreve o livro das Lamentações, onde ele externa do seu coração a sua tristeza, a sua dor, pelo pecado do povo. E ele começa a dizer tudo aquilo que ele viu, que ele passou. Dentre as coisas que ele viu está a pilhagem que fez Nabucodonosor. Nabucodonosor, nessa época, não era o imperador, não era o rei. O rei era Nabopolassar, pai dele. Ele era o chefe do exército dos caldeus. E ele começa liderando o seu exército, começa a carnificina. São muitos jovens, muitos idosos sendo sentenciados, mortos. Isso já com a invasão da Babilônia ao Reino do Sul. E Jeremias presencia isso. Um homem de dores, um homem que viu o padecer da sua nação. Ele viu os maiores referenciais da religiosidade de Israel serem destruídos. As casas, os palácios, a deportação. A deportação foi em 4 etapas. Costuma-se dizer que a primeira etapa foram os sábios judeus. Então é provável que na primeira parte dessa deportação estivesse ali Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Os nomes originais deles, os nomes hebreus. Mais adiante, ele vai ver também perplexo, triste, amargurado, o saque dos utensílios do templo. E no meio desses utensílios sagrados estava a arca. A arca foi subtraída do templo. Então, para sua maior tristeza, ainda além de eles saquearem os utensílios do templo, ele vai destruir o templo. E o templo era o maior referencial da religiosidade, da cultura do povo hebreu. E Jeremias vendo todas aquelas coisas, sem poder fazer absolutamente nada, porque Deus havia determinado. Deus não toma um culpado por inocente, mesmo sendo preocupado. Mais adiante, nós vamos ver que após Josias reinou Joaquim, Jeoaquim e Zedequias. Zedequias também é conhecido outra parte da Bíblia como Jeconias. E esse foi um rei vassalo. E Nabucodonosor furou os olhos dele. E ele foi com cadeias, ele foi com algemas para a terra dos caldeus.
esse cenário, tudo Jeremias viu. Jeremias, meus irmãos, ele poderia, quem sabe, nessa hora, curvar sua cabeça, chorar copiosamente, quem sabe até murmurar do Senhor. Os irmãos já imaginaram as dificuldades da vida que passamos? Será que podemos tirar paralelos entre nossas amarguras, entre nossos históricos de dor, de perda, com as aflições de Jeremias? O ente perigo que partiu repentinamente, é a doença que bateu a porta, uma doença grave, é a porta de emprego que foi fechada e que leva muitas pessoas a ficar no desespero porque a necessidade do pão é veemente. As nossas aflições muitas vezes nos levam a uma conduta de murmuração, de tristeza, de lamento, de falta de gratidão a Deus, é bem verdade. E Jeremias, como reagiu? Diz o texto sagrado que, a despeito de ele elencar toda a sua tristeza e de ele presenciar os últimos anos de uma terra fadada ao fracasso, onde Deus já tinha determinado pela própria boca dele, capítulo 23 do seu livro, que ia mandar o povo para o cativeiro, como Jeremias reagiu. Ele vai dizer, parafraseando, quem sabe o que ele pensou, o que ele falou: basta, foi até aqui, porque eu quero trazer a minha memória, o que me pode dar esperança. Humanamente falando, ele tinha muitos motivos para murmurar, para reclamar de Deus, para reclamar da vida. Ele tinha muitos motivos para isso, mas ele preferiu dizer em seu coração e escrever no livro sagrado: quero trazer à memória que me pode dar esperança. A palavra do Senhor nos estimula, irmãos, a ser fiel e confiar no Senhor nos momentos difíceis da nossa jornada. Não que Deus ele vá assim atender aos nossos roubos e mudar o cativeiro que às vezes passamos de forma radical, tornar a amargura em risco da noite para o dia. Não, nós iremos passar por todos os processos da nossa vida. Cabe a nós passar com resignação, com fidelidade, com obediência. E essa lição, Deus, através de Jeremias, traz para nós. Eu quero trazer a memória. Eu quero pensar. Eu quero agora fitar os meus olhos naquilo que pode me conceder esperança. E aí ele vai dizer o que é isso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, a primeira razão em que ele estabelece, em que ele diz que quer trazer ao seu coração e que é motivo de esperança, são as misericórdias do Senhor. Salmo 103, no versículo 8, um salmo muito conhecido de nós todos, diz assim, Salmo 103, versículo 8: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânime e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. É isso que Jeremias queria trazer à sua memória, que a despeito de uma destruição eminente, catastrófica, Deus é misericordioso. Será que dá para a gente pensar igual nas desilusões da vida, nas lutas que passamos, a gente afirmar, não de boca para fora, mas externando no fundo do nosso coração: Deus é misericordioso. As misericórdias do Senhor não têm fim. É interessante, meus irmãos, que a ira do Senhor, a ira de Deus, é o posicionamento de Deus em relação ao pecado. Então Deus se ira. Nesse aspecto, até a ira de Deus é santa. Mas a ira de Deus, ela passa. Porque a só misericórdia do Senhor, ela permanece para sempre. De maneira, meus irmãos, que nós devemos, mesmo em momentos difíceis da vida,
nos apegar, que Deus é um Deus misericordioso. As coisas, aos nossos olhos, podem estar até indo de encontro às nossas esperanças, aquilo que a gente desejava, mas ele não muda. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus compassivo. E isso, Jeremias tinha uma certeza absoluta. O caos era irremediável, o caos era sem precedente. A nação foi destruída. E lá na frente, Neemias vai relatar a tristeza do seu coração e ver a terra dos seus pais feita em ruínas, em montanha. Neemias vai relatar os utensílios que foram devolvidos para Israel, mas ali não estava a arca. A arca desapareceu e nunca mais ela foi citada. O maior referencial do povo que orava, do povo que buscava Deus, era sobre a arca que descia a fumaça sagrada de Deus, Shekinah de Deus. Deus falava com a sua nação. Nada mais daquilo existia, materialmente falando. Mas Jeremias não se desiludiu e reafirmou sua confiança de que as misericórdias do Senhor, elas são boas. Novamente, ele vai discorrer no seu livro sagrado, versículo 23, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Meus irmãos, a fidelidade de Deus é algo que precisa ser compreendido de forma clara. A fidelidade de Deus não é que Deus é fiel a mim para satisfazer as minhas vontades. Antes de ser fiel à sua igreja, ele é fiel a si próprio. Então, quando Deus ele disciplina a sua igreja, ele está sendo fiel. Então, quando a gente pensa que fiel é satisfazer, é quando Deus satisfaz as nossas necessidades, aquilo que de forma egoísta nós oramos muitas vezes. Deus é fiel mesmo quando ele fecha a nossa porta. Deus é fiel mesmo quando alguém da nossa família parte. Deus é fiel mesmo quando uma doença bate a nossa porta. Ele continua sendo fiel. E o texto das Escrituras nos diz isso com clareza. A fidelidade de Deus. O próprio Jeremias, no capítulo 17, versículo 7, no livro do profeta Jeremias 17, e versículo 7, ele fala da fidelidade de Deus. Imutável. Deus é um Deus fiel. 17, 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não recai quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes. No ano da sequidão, não se perturba nem deixa dar fruto. A fidelidade de Deus, meus irmãos. Então, que nos apeguemos aos princípios da palavra do Senhor. Deus é um Deus fiel. E quando ele cumpre a sua palavra, ele está sendo essencialmente fiel. Quando nós temos o deferimento de uma oração, Deus é fiel. Mas a gente não deve se vangloriar de que Deus ele tem os seus ouvidos exclusivos para nós. Porque as provações e as aflições também manifestam a fidelidade do Senhor. E eram essas coisas que o profeta Jeremias queria trazer em seu coração. As misericórdias do Senhor. A fidelidade do Senhor. E por último, meus irmãos, a gente volta aqui para o livro das Lamentações. Versículo 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor. Então, eram essas coisas que o profeta Jeremias queria trazer em seu coração. As misericórdias do Senhor, a fidelidade do Senhor e a bondade do Senhor. A gente nunca pode desassociar Jeremias do contexto histórico que ele viveu. Ele viveu um dos momentos mais amargos da história de Israel. Ele morre e não vê o povo voltar para o cativeiro. Na realidade, ele some do texto sagrado. Quando termina o seu livro,
Não se ouve mais registro acerca dele. Como a longevidade é algo que, por mais que demore, tem fim. Ele não viu o povo regressar. Mas ele não precisava ver o povo regressar para ver a fidelidade de Deus, a bondade de Deus. Tem um texto nessas escrituras, meus irmãos, que falam da bondade de Deus, Salmo 34, versículo 8. Salmos 34, versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provai e vede que o Senhor é bom. Então, a despeito de todo o desígnio que Deus estabeleceu, de tudo que Deus determinou para aquela nação, ele não mudaria a sua santidade. Ele não deixaria de ser misericordioso. Ele não deixaria de ser fiel. Ele não deixaria de ser bondoso. Essas coisas Jeremias trouxe em seu coração. Nós devemos trazer em nosso coração essas verdades eternas. Deus é fiel. Deus é misericordioso. E a bondade de Deus é algo tremendo na nossa vida. Então, que o Senhor possa estar nos fazendo voltar nossos olhos à sua palavra. E mesmo em horas de amarguras, em horas de dificuldades, nós tomemos posse das misericórdias do Senhor, da fidelidade do Senhor e da bondade do Senhor. A igreja, hoje em dia, ela prova de todas essas verdades. Aqueles que esperam de fato nele, aqueles que aguardam no Senhor, aqueles que não se deixam embriagar pelas ofertas desta vida, pelos valores dessa vida, todos eles são transitórios, todos eles terão suas páginas viradas, todos eles fenecerão um dia. Nós devemos trazer em nosso coração as misericórdias do Senhor, porque Ele é fiel. A fidelidade do Senhor, porque Ele não volta a sua palavra. Lá em Números está escrito: Deus não é um homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele dito não fará e falado não cumprirá, nós devemos ter essa certeza da fidelidade de Deus. E não nos afobar, e não vivermos a ilusão de murmurar contra Deus quando passarmos por provações, por amarguras, porque tudo isso está dentro da vontade do Senhor. Ele não mudará jamais, mesmo que o nosso quadro pareça assim, sem solução, mas Ele continuará sendo um Deus misericordioso, fiel e bondoso. Deus abençoe.